Ainda para essa mesa, eu gostaria de chamar Rita Freitas Silva, psicóloga e pedagoga. Possui extensão em gestão do terceiro setor e é membro da coordenação técnica do CIAM. Boa tarde, meu nome é Maria Rita e eu sou psicóloga no CIAM, mas eu sou psicóloga e pedagoga na vida. Então, algumas vezes eu vou falar sobre o CIAM, mas, na verdade, deixa eu apertar o negocinho aqui. Na verdade, o papel do psicólogo é instituição que trabalha com a pessoa com deficiência, independente se é o CIAM ou outro local, como eu penso e o que eu aprendi na vida. É interessante a gente saber da missão, como hoje também falaram aqui sobre a missão, que é como é que esses diretores, essas pessoas de qualquer lugar, de qualquer instituição, como é que eles veem o trabalho deles, o que eles acreditam e como é melhor a gente desenvolver o que eles pensam. Tá? O funcionamento da instituição é interessante saber como é que entra, como é que sai, como é que faz, se pode ter foto, se não pode, se entra a mãe, se não entra a mãe. Tudo que foi falado aqui também do CIAM, mas em outros locais que eu trabalhava também. E as demandas da instituição e as demandas, sem dúvida nenhuma, das pessoas que a gente atende, dessa criança, desse adolescente, dessa família, do pai, da mãe, da avó, do irmão, da tia que também olha a criança. Então, é importante a gente saber quais são as demandas. No caso que de vez em quando eu vou citar, é o CIAM, sem dúvida, é onde eu trabalho, tem atuação multidisciplinar, como as pessoas já falaram, a Damares e a Ângela, né? São profissionais da área de serviço social, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, pedagogia. Tá? E tem também, elas falaram sobre até 7 anos, e de 7 a 14 nós temos o núcleo de apoio à inclusão social da pessoa com deficiência, que é o NAIS. Também eu faço parte desse trabalho. Tem uma pedagoga que desenvolve o trabalho junto comigo, então são 2 olhares. Na verdade, são de duas pessoas e 3 olhares. A minha pedagogia dela e a minha psicologia. E é interessante porque a gente dialoga, a gente briga, chega à conclusão e tem ficado até mais rico. E já trabalhamos em outras instituições também. Então, volto a falar, eu acredito que esse trabalho que acontece lá, ou que acontece em outro lugar, com essa visão, eu acho que tem dado certo, e eu acho que é interessante, é isso que eu quero passar para vocês. A minha experiência e a nossa experiência. A proposta pedagógica desse local, desse NAIS, que é de 7 a 14, eles ficam um período na escola, e no contraturno escolar, eles vão fazer atividades, vão ser felizes, vão brincar, vão pular, vão à praia, vão ao cinema, vão conversar sobre eles, vão escutar sobre eles também, e a gente tem uma proposta pedagógica, que é inserir a criança e o adolescente em um espaço de convivência, ampliação de saberes. Vocês estão vendo a exposição deles, ampliou o saber deles, então isso é muito importante, né? O pertencimento do grupo, independência e autonomia, então eles precisam aprender a fazer as coisas sozinhos, a escovar o dente, a tomar banho, a esquentar alguma coisa, eles precisam aprender. E isso, eles gostam também de aprender. Através de que maneira que acontece isso? Com oficinas. Então, tem a capoeira, educação física adaptada, artes, atividade de vida diária e de vida prática. De vida diária, tudo isso que a gente faz no dia a dia. De vida prática também é solucionar os problemas, os pequenos problemas, que eles também buscam selecionar. E a gente se baseia, para os pedagogos que estão aqui, nos pilares de educação do Jacques Delors, não é isso? Vocês devem conhecer. O aprender a ser, a conviver, a conhecer, a fazer. Isso é importante, tem nos dado resultado. Tá? Alguns momentos dessas atividades que eles desenvolvem. Tá? Quando eles saem com 14 anos, a gente começou esse ano um projeto piloto de 14, de 15 anos a 18, inicialmente. Né? Qual é a nossa proposta? Desenvolver competências e habilidades para eles poderem fazer as coisas deles, para eles serem inseridos na comunidade, né?
para ter uma maior independência e autonomia. A gente já busca no NAIS, mas no Jovem Cian, muito mais. Isso é importante para eles. Que áreas de atuação? A gente também tem a atividade de vida diária, de vida prática, matemática no cotidiano, culinária no dia a dia e maturidade nas relações. Maturidade nas relações é uma coisa difícil, que muitas vezes nós adultos não temos tanta maturidade assim. Então, como é importante, e a área da psicologia entra bastante nisso. Aqui são 5, estamos com a vida de 5 meses e são 5 jovens, né? Por isso que vocês veem, não tem tantos jovens, mas a gente já conseguiu algumas coisas, eles já amadureceram, eles já, quando brigam, pelo menos eles tentam argumentar de um jeito adequado, eles já estão conseguindo isso. É um grupo que já vem desde pequeno, então eles estão super unidos, mas também brigam, sem dúvida, cada um tem um ponto de vista e até se acertar, mas já estão bem melhores, já cuidam dos seus pertences, principalmente, traz o lanche, depois eles lavam, tem uma pia na sala que eles lavam, ajeitam as coisas deles, e a gente já tem conseguido muita coisa. Em 5 meses, a gente já está muito feliz. Voltando, lá eu sou psicóloga também, a gente vai discutindo todas as atividades, né? Agora, dentro do CIAN, para escutar, eu falei no início das demandas, e a gente verifica, eu tracei um plano de atuação que entre as crianças e adolescentes, né, as crianças, as famílias e também a equipe, porque quando eu cheguei também todo mundo falava, não, isso vai para o psicólogo, vai para o psicólogo, e é tanta coisa, eu ficava meio perdida. Falei, bom, vamos ver o que é possível trabalhar, como a gente vai fazer, como eu já fiz nos outros lugares também. Então, existe observação em sala de atividades, é conversado na reunião técnica, que é importante ver se essa mãe quer falar comigo, e ela solicita. Então, eu peço permissão se eu posso entrar no atendimento, conheço a criança, conheço a mãe, aí depois chamo ela para tomar um cafezinho, e a gente começa a conversar. Se ela quer dar seguimento, nós vamos trocando ideias com a permissão dela, e tem dado resultado. E com as crianças, se acontece, existem ações terapêuticas que aí eu atendo a mãe e a criança. Porque muitas vezes vem isso, a mãe fala, eu estou encontrando muita dificuldade com ele, e certamente, muitas vezes, ela trata ele menorzinho, então ele vai atuar como uma criança menor, né? Então, como é interessante a gente verificar, aumentar o repertório dessa criança, uma vez que a mãe encontra dificuldade, né? Com as famílias, também, orientação de filhos. Por quê? Quando a mãe também, muitas vezes, fala, olha, eu quero conversar sobre o meu outro filho, que muitas vezes acaba acontecendo isso. O outro filho fica deixado um pouco de lado, então a gente conversa com a mãe o que ela acha, se ela sente isso também, para ela também resgatar o filho, como a Fernanda falou antes. E, muitas vezes, dando uma volta com ele, indo ao parque, isso já ajuda. Então, é importante a gente trocar ideias, né? Acreditar no que a mãe coloca, como ela pensa, lidar com o seu sofrimento, e 2 cabeças pensando, isso ajuda bastante. Reunião de pais, oficina de temáticas, tem a reunião de pais dos pequenos ou dos grandes, eu também participo, vou colocando para elas, dou o recado, a importância de sempre a gente dialogar, se relacionar, né? Verificar o que o outro está sentindo, e a gente também, porque quando a pessoa tem um filho com deficiência, muitas vezes vira de ponta cabeça. Para desvirar, a mãe precisa lembrar que ela pode desvirar, ela tem a condição, e a vida vai se ajeitar. A única coisa é que ela precisa pedir ajuda para a família toda, e isso precisa acontecer. Muitas vezes a mulher acha que é tudo com ela, né? Então, olha, conversa com seu marido, se você quiser, ele vem até aqui, a gente conversa, toma um cafezinho junto. Isso daí eu acho importante, né? E ações terapêuticas com a família, aí que está. Se precisa conversar com o irmão, muitas vezes um irmão precisa de uma ajuda, precisa se descobrir direito, porque o período de luto com a mãe, a gente escuta muito, mas e o período de luto com o irmão? Eu esperava um irmão, vem outro, né? E ainda por cima ele vem, eu já tenho os filmes dele, e minha mãe só dá atenção para ele. Então fica uma coisa complicada. Eu estou esperando um filho, ele vai ganhar um irmãozinho para brincar com ele. E muitas vezes esse irmão não dá para brincar, vai demorar um pouco mais. Então, como é importante a gente escutar essa criança também.
E a equipe multidisciplinar, como havia falado, a gente faz a reunião técnica. Aqui, em outro trabalho, também conversava com as pessoas para ver aonde eu podia ajudar, né? Então, nas discussões de caso, participação nas atividades a serem elaboradas, principalmente no NAIS, a gente elabora junto. Quando eles entram, os maiores entram, a gente faz uma anamnese, tem uma ficha de avaliação individual para verificar o que a criança já faz, o que ela não faz. Vamos ver como é que ela vai poder fazer isso, como em casa também pode nos ajudar. A gente pede ajuda para a mãe, né? Ações educativas para adaptação do comportamento, muitas vezes entrando na sala, porque é um ambiente coletivo, NAIS. E a criança, muitas vezes, ela está precisando um pouquinho mais de limites ou de atenção, como tem os orientadores socioeducativos. Junto a gente conversa e pensa junto para a melhoria do grupo, né? E com instituição parceira. Muitas vezes a gente eu muitas vezes vou com assistente social à escola para a gente escutar um pouco a escola, quais as dificuldades que ela está encontrando, como que a gente pode ajudar e também contar para essa mãe que a escola fica um pouco atrapalhada. Ela não está acostumada com a criança com deficiência e contar para a escola que essa mãe fica insegura em colocar o filho no ambiente coletivo, né? Então, um falando com o outro e a gente acaba sendo um interlocutor. E o que a gente sempre pensa, principalmente eu achei isso bonito e queria dividir com vocês, que o psicólogo é o conhecedor da subjetividade humana, e ele deve ajudar e deve garantir essas famílias serem ouvidas e acolhidas. Essas famílias com a criança com deficiência e outras famílias também, né? Muito obrigada.